Boa tarde! Eu sou Luciene Freitas e esse é mais uma Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua Rede 316. Gente, hoje o nosso programa, como sempre, está prometendo. Muitas coisas maravilhosas temos para compartilhar com você. E eu estou aqui esperando você entrar em contato, mandando suas dúvidas, querendo também fazer os seus comentários a respeito de tudo que você está ouvindo aqui, participando do programa junto com a gente. E você já sabe, você, nosso ouvinte da Rede 316, entra no site da Rede 316 e você vai encontrar o link do WhatsApp para você mandar suas perguntas, lá o íconezinho do WhatsApp, mandar suas perguntas, suas dúvidas, comentários, não é? Ou você pode baixar o aplicativo, a melhor coisa que você faz é baixar o aplicativo, não é? E pronto. Aí a Rede 316 vai com você para onde você estiver, certo? E lá também você tem o íconezinho do WhatsApp, que você também pode mandar suas dúvidas e conversar com a gente. Estamos imensamente felizes, como sempre, todo programa eu digo isso, não é? Mas o programa de hoje tem como tema desenvolvendo a educação cristã para os surdos. E hoje nós temos a alegria de estar conosco Celimar Moraes. Celimar, gente, olha, pega um cafezinho para quem gosta, assim como eu, ou pega um copo de água, faz o seu chazinho, se você puder, senta e ouve só, para você ter uma noção de quem é a Celimar que está aqui com a gente hoje. Celimar, ela é educadora cristã, pedagoga, ela trabalha na área de tradução e intérprete de Libras, português, né? Se formou também nessa área, fez curso de coach, especialização na área de educação cristã, neurociências aplicada à educação e à aprendizagem. Ela foi voluntária da Junta de Missões Nacionais no projeto Jesus Transforma Chapada Diamantina em 2008. Ela também eh, foi voluntária na Junta de Missões Mundiais, pela Junta de Missões Mundiais, lá no Haiti, quando houve aquele problema todo, né, do tsunami. Também foi voluntária pela Junta de Missões Mundiais em Israel, pela Junta de Missões Nacionais, ela foi voluntária também no Alcance Surdos em Vila de Abrantes, Salvador, Bahia, perto, região metropolitana de Salvador. É, também trabalhou como voluntária no navio Logos Hope, em Salvador. Participou do projeto Tetelestai Libras em Natal, o ano passado. E, gente, eu nem sei falar direito, mas ela está voltando dos Estados Unidos, que ela foi voluntária, né? Participou, teve uma experiência fantástica no Aluna ILAI, é isso? 2024, no programa de Jovens Líderes das Américas. Uau! Essa é Celimar Moraes, gente, minha colega, conterrânea aqui da Bahia, não é? Maravilhosa, pessoa incrível, linda, que está aqui conosco. Celi, boa tarde. Boa tarde. Gente, quando vocês estiverem assistindo pelo YouTube, porque nosso programa depois ele vai ser transmitido pelo YouTube, vocês vão ver que de vez em quando ela vai falar em dois idiomas, né? Então ela vai falar no idioma das Libras, que é a língua brasileira de Brasileira de sinais, sinais, né? exato. E também vai falar oralizando, tá? Então, ela vai falar nos dois idiomas. E aí, quando for para o YouTube, você vai poder assistir nos dois idiomas aí, todos os surdos que você conhecer, você já chama para poder também participar e assistir desse programa, né? Quando subir para o YouTube, tá bom? E aí a gente vai
avisar para vocês falarem com toda a comunidade surda que vocês conhecerem, com todos os surdos que vocês conhecerem, para que eles também possam participar do nosso programa aqui, Educação Cristã para o Alto. É Hum. só aqui na Rede 316, né? Celi, agora a gente quer ouvir vocês, aqueles que podem ouvir, né? E queremos ouvir sobre a sua experiência na área de educação cristã. Como foi que Deus te chamou para você trabalhar nessa área com surdos, não é? Que eu não me lembro de conhecer assim, né? Muitos educadores cristãos que trabalham na área de educação cristã para surdos. Não é só como intérprete, porque uma coisa é ser intérprete, outra coisa é trabalhar Uhum. como educador cristão para essa área, não é? Então, como é que foi? Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Na, como foi seu chamado para a educação cristã, seu chamado para trabalhar com surdos. Conta para a gente essa história. Bom, acho que ela é interessante começar pela coisa que eu nunca imaginei, liderar um ministério com surdos. Nunca me imaginei nisso. Na verdade, eu me imaginava sempre fora disso. Então, muito Sim. boa tarde a todo mundo, gente. Deixa eu explicar como é que surgiu então esse negócio, como é que Deus me chamou para trabalhar para Ele. Primeiro foi que, aos 9 anos de idade, eu estava frequentando a igreja com a minha mãe e eu aprendi 4 coisas lá na classe dos juniores. Eu aprendi sobre Deus, que Ele é um ser existente por si mesmo, eterno, divino, santo, criador e preservador do universo. Eu disse, uau, se Ele é isso tudo, eu quero Uau! conhecê-lo. Aí, da segunda coisa que eu aprendi é que a gente poderia orar e que esse Deus que criou tudo e sustenta tudo, Ele para nos ouvir. Eu fiquei, como assim? Por que Ele ia parar para me ouvir? Claro que eu vou falar com Ele. Se Ele é tudo isso e Ele para me ouvir, lógico que eu vou falar. E a terceira coisa que eu aprendi foi que Ele deixou tudo registrado como viver na Bíblia. Aí eu disse, então, eu tenho que ler esse livro? Preciso ler esse livro? E comecei a ler esse livro. E uma história muito importante que eu aprendi foi a história de Samuel. Num tempo em que Deus não falava com ninguém, Deus falou com um menino. Aí eu disse, peraí, eu também sou criança, eu quero que Deus fale comigo. E eu estava lendo a Bíblia, e nesses momentos de leitura da Bíblia dentro de casa, Deus falou comigo, me chamou pelo nome. Quando eu estava lendo o texto de Gênesis 12, capítulo 1, 12 dos versículos iniciais, quando fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu ouvia, Selimar, sai da tua terra, da tua... Aí eu lia de novo, Abraão, mas eu ouvia dentro de mim, Selimar. Repeti algumas vezes, depois eu lembrei, Deus está me chamando, Deus está me chamando. Fiquei muito feliz e entreguei a minha vida a Ele, e Ele me chamou para fazer missões, e desde então eu tenho me colocado à disposição. Passei minha adolescência, juventude, ainda sou jovem, mas já estou mais para adulta do que jovem hoje, e sempre querendo me jogar no campo missionário, tentando de todas as formas, e algumas portas Deus realmente fechava claramente, não, não, não. Mesmo assim, tudo que tinha oportunidade, eu sempre estava presente, tanto na igreja local, como em igrejas vizinhas, igrejas mais próximas, e projetos como foi citado de missões nacionais, mundiais, algumas outras agências missionárias, durante a pandemia também, vários outros projetos que eu participei, tanto de forma online, presencial, e sempre pedindo a Deus orientação de como seria isso. Mas na adolescência, porque eu encontrei Libras, eu não sabia que existia uma língua de sinais, não sabia que existia um povo surdo, foi na adolescência que eu descobri isso. E quando eu descobri isso, eu fiquei tocada e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso, né, desver o que eu acabei de ver, o que eu acabei de descobrir a respeito desse povo que Deus criou, que Deus ama, Deus quer alcançar. Só que eu não me via líder de um ministério. Com o passar do tempo, uma oportunidade que surgiu foi fazer a especialização em educação cristã, e ali Deus foi moldando mais também a minha visão, porque eu queria ser missionária de campo, mas Deus tinha uma visão muito mais ampla do que Ele estava preparando para a minha vida, muito mais. E tem coisas que acontecem ainda hoje que eu digo, Deus, eu não entendo agora, mas eu não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha aos 9 anos, aos 12 anos, porque hoje, quando eu olho para trás, já entendo muita coisa. Então, uma das coisas foi que o que eu não me via liderando um ministério com surdos, talvez porque eu via que algumas coisas não eram tão eficientes como poderiam ser. E eu aprendi muito com os erros e acertos, e tenho também, hoje não é algo pronto, é algo que está sendo construído, está sendo avaliado, reavaliado, que é a educação cristã com os surdos, que é basicamente a gente aplicar a Bíblia toda para o ser humano todo, entendendo que o surdo é essa pessoa também, é esse alvo desse evangelho integral.
Coisa maravilhosa, né, gente? São muitas possibilidades, possibilidades de você conhecer a Deus, não é, de uma maneira integral. E olha como Deus ele se relaciona com a gente de forma pessoal, assim como ele falou com Abraão, né? Falou com Selimar, Selimar, saia da sua terra. Assim como ele falou com Samuel, chamando pelo nome também, né? Samuel, Samuel, não é? Ele também chamou Selimar e pode chamar você também. Então, se você estiver aí ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo o seu nome, então venha fazer parte. A seara é grande, é ou não é, Selimar? E são poucos os ceifeiros. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, você começou a falar, e até saindo um pouquinho do script, né? Fale um pouquinho aí, o que que te chamou a atenção, que te despertou a começar a praticar essa educação cristã a escrever, né? Essa educação cristã para o surdo. Fala um pouquinho para a gente entender sobre a realidade que você conhece de Ministério com Surdos e essa possibilidade que você vê, não é? É, na educação cristã para os surdos, né? O que que seria isso? Às vezes a gente cuida demais do surdo, e o surdo não precisa ser cuidado, porque vem também da perspectiva, como é que eu enxergo esse surdo? Como alguém precisa de cuidado, como alguém precisa de Jesus, assim como eu, pecador. Então, é diferente. O surdo não é uma criancinha, é um adulto que enfrenta seus problemas, suas batalhas, que se vira no mundo, que não fala o idioma dele. Então, tem as especificidades do surdo, mas é uma pessoa adulta, ou jovem, ou adolescente que está se desenvolvendo e que precisa do evangelho, precisa da palavra de Deus na língua dela, acessível a ela. Precisa de um estudo bíblico, de discipulado, precisa se integrar a uma igreja e não ser só cuidado por essa igreja. É um cuidado mútuo. O surdo também pode cuidar da gente. Por que não? Então, o que eu vejo, o meu sonho e o meu trabalho, o meu esforço tem sido para que o surdo que venha para a igreja, que através de nós Deus alcance essa pessoa, ela seja acolhida na nossa igreja, receba cuidado, aconselhamento bíblico, discipulado, estudo bíblico e também sirva com seus dons e talentos e edifique-se, seja edificado, edifique o outro também, esteja integrado nas atividades da igreja e não viva somente numa bolinha. O ministério do surdo não seja uma bolinha, mas que o surdo esteja espalhado, porque 90% mais ou menos dos surdos nascem em famílias de ouvintes. Então a gente vai separar esse surdo? Por que não? Se a gente é família de Deus, a gente está ali com ele também, até para poder acolher essas famílias, que eu acredito que são quem mais sofrem o impacto quando recebe a notícia de que tem um surdo, um filho, uma filha surda, e agora? Porque o surdo, bom, está vivendo como surdo, então para ele, para ela, vai enfrentar mais dificuldades, mas é natural. Eu acredito que é muito mais impactante para a família que está recebendo essa pessoa surda. Como é que eu vou lidar a partir de agora? Na minha igreja não tem intérprete, eu faço o quê? Então, tem todas essas questões que na educação cristã a gente vem trabalhar para que a igreja entenda essa cultura, entenda este povo e os ouvintes, né, digamos assim, e esses surdos, que também são igreja, entendam quem são esse povo ouvinte, como é lidar com esse povo ouvinte, para que a gente esteja juntos. Porque, basicamente, missões entre surdos, Ministério com surdos, educação cristã para surdo, missões mundiais que a gente traz para a igreja local. Então, tem desafios bem específicos, diferente de outro ministério, que também é desafiador, porque a gente pensa assim, por exemplo, a gente vai fazer um mutirão de evangelismo na igreja. Quanto tempo a gente precisa de preparo para os voluntários desse evangelismo? Pouquíssimo tempo. Talvez até alguns minutos antes, é só dar as orientações e está tudo certo. Se a gente vai fazer missões em outro estado, a gente já precisa um pouco mais de tempo, de algum preparo, mas missões em outro país, em outra nação, sempre o preparo é maior. Então, por que que missões entre os surdos, ministério entre os surdos, a gente acha que pode ser rápido se é outra língua e outra cultura? É complicado, né? E aí as pessoas terminam desanimando porque demora, porque é um outro idioma que a gente vai aprender, não é? E aí desanima porque é um outro idioma, porque não é? E às vezes não se prepara como deveria,
não é? E aí faz um trabalho, né, que não seria o ideal. Mas essa visão é bem interessante, né? O preparo, ele é fundamental, né? Quanto tempo mais ou menos, eu sei que demora de pessoa, varia de pessoa para pessoa, mas em média, quanto tempo mais ou menos leva para aprender a língua de sinais? Quanto mais A contato, Libras, é, né? A isso, Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Sim, isso. Quanto mais contato orientado a pessoa tiver, melhor. Porque também não adianta só ter contato com o surdo se o surdo não souber te ensinar a língua dele. Por exemplo, nem todo brasileiro, só é, porque sabe português, sabe ensinar o português para um estrangeiro. Então, não é o surdo porque sabe Libras eu saber te ensinar necessariamente. Então, tem essa parte também que às vezes as pessoas confundem. E outra coisa é, interpretar é diferente de conversar com surdo. Então, conversar é muito simples. Em pouco tempo, mesmo sem você tanto tempo disponível para conversar com surdo, é muito, muito simples. Para ser intérprete, é mais longo. Para ser intérprete, eu acredito assim que sem orientação, você estudando sozinho, fazendo um curso pela internet, talvez 2 anos, você já comece a interpretar. Mas sem orientação, né? Se você tiver uma orientação, uma boa orientação, talvez seja menos. Porque interpretar é um processo mais longo. É um processo mais longo. Sendo também que a gente interpreta, gente, no contexto de igreja, é muito complexo. Quanto tempo o seu pastor demora preparando um sermão? E você vai chegar ali e interpretar sem nada? Quantas Bíblias nós temos em Libras? Quantas versões de Bíblias nós temos em Libras? Nenhuma completa ainda. Então, como é que o intérprete vai chegar lá e vai simplesmente traduzir qualquer trecho bíblico na hora? Quantas pessoas conseguem traduzir bem uma poesia e ainda colocar elementos musicais para uma comunidade, um povo que não escuta? Então ninguém pode dizer, é fácil interpretar música, é fácil. Não é, não é. Se alguém está falando que é, vamos examinar melhor essa questão, vamos entender o que é, porque não é. Português sinalizado, ou seja, um sinal para cada palavra, não é Libras. Não é Libras. Isso aí é só um dicionário. Sinal, palavra. Não é. A língua precisa de uma versão para a música. Então precisa ser pensada essa tradução, essa interpretação para virar uma versão. A tradução de um sermão precisa ser estudado antes, pensado, porque Libras ela é uma língua no espaço. Não é igual a nossa língua oral, que é um som de cada vez, um por vez. Numa ordem exata para sair o som, para sair a palavra, a frase, e a gente entender. Libras acontecem várias coisas ao mesmo tempo, então precisa ser pensado antes para organizar esses elementos aqui no espaço, para a gente conseguir ter uma clara compreensão. Porque senão, pode estar bonito e maravilhoso lá no intérprete, mas pergunta para o surdo, o que você entendeu? né? Aí eu fiquei, você falando aí, eu fiquei pensando para um intérprete traduzir concupiscências da carne, não é? Para a língua, para a língua de sinais, né? Como é que ele vai fazer isso? Detalhe, primeiro, ele sabe o que é concupiscência, né? Tá, às vezes o intérprete não sabe. Aí vai ter que traduzir para um sinal. E o surdo sabe o que significa isso? Eu não tinha me ligado, né, nessa questão, né? Você sabe, Exato. como é que você faria? Aí agora, ó, quem for ver no YouTube vai ver o sinal, tá? Mas só quem for ver no YouTube. Se por acaso você, querido ouvinte aí da Rede 316, você que está aí antenado com a gente no Educação Cristã para o Alto, se tem, se na sua igreja tiver Ministério com Surdos, aí manda uma mensagem para a gente saber como é que vocês desenvolvem, né, o Ministério com Surdos da sua igreja local. Se você, por acaso, for intérprete, não é? Quais são as suas dificuldades, não é? Como é que você faz? E aí, quando a gente estiver passando ao vivo no YouTube, a gente traz de novo a Selimar, não é? Para a gente poder conversar e de repente traz até um outro, alguém para fazer, né, interpretação lógico, para poder a gente tirar dúvidas e ela dá uma aulinha assim para vocês aqui no Educação Cristã para o Alto e vai ser fantástico. Então, vamos começar a nos organizar aí, viu, Celi, para o segundo semestre, você voltar aqui para essa aulinha assim, plus para aqueles intérpretes que estão na igreja que têm algumas dificuldades. Aí mas ainda assim, manda para a gente a pergunta, né? Como é que eu faço para
na hora que eu estou interpretando, pode mandar suas perguntas, que ela vai responder aqui. E essa semana vai subir para o YouTube, então você vai ver os gestos, os sinais, gestos não, perdão, os sinais, não é, que ela usou aqui, tá bom? Porque esse é um programa que você tem que ver e ouvir. Não é só para ouvir, tem que ver e ouvir, não é? Então, é, eu queria te perguntar um pouquinho, Celi, como é que a gente desenvolve um ministério com surdos na igreja, um ministério relevante, partindo né, do ponto aí que você falou, da realidade que você via para a realidade que você deseja que todos alcancemos. Então, vamos falar assim. Então, como é que a pessoa, então, na igreja, na minha igreja, que é um projeto um projeto missionário, nós não temos aqui na congregação um ministério com surdos, mas eu já identifiquei alguns surdos aqui na comunidade. E a gente precisa alcançá-los, como você falou, Uhum. eles também precisam ser salvos. Então, como é que a gente pode desenvolver aqui no campo missionário ou na igreja local um ministério com surdos relevante? Olha, uma das coisas que eu muito me perguntava e me questionava em relação aos modelos de ministério que a gente tem, porque nos últimos 4 anos eu morei no interior, morei na Chapada Diamantina. E se eu fosse criar um ministério lá, nos modelos que eu aprendi quando eu morava na região metropolitana, não ia dar certo. Porque é uma igreja pequena, com poucos recursos, poucos voluntários, não daria muito certo. E um ministério com surdos, como você mesmo falou, e essa é uma visão muito correta, não é só interpretação dos cultos. Essa é uma parte importante, mas pequena. Porque tem outras coisas que são mais, que tocam mais o surdo do que só a interpretação do culto. Então, eu fiquei me questionando isso. E durante a pandemia eu tive a oportunidade de estudar o curso Perspectivas. Esse curso me abriu os olhos. Gente, façam, quando tiverem oportunidade, façam. Eu vou ser voluntária novamente, né, pela segunda vez. Fiz o curso, voluntária uma vez, voluntária de novo serei agora na igreja, porque é um curso muito bom que me abriu os olhos e disse: é isso que está faltando nos ministérios com surdos. A gente entender que é um ministério transcultural, como eu falei, dentro da igreja local. Então, qual o preparo que tem que ter para missões mundiais? Quando um missionário de outro país, de outra nação, chega naquela cultura, o que que tem que ver? Vai identificar os pontos em comum com o evangelho, vai aprender o idioma, vai aprender, é o preparo. Às vezes nem evangeliza, nem fala de Jesus no primeiro momento, porque precisa entender essa cultura. Então, muito da cultura surda a gente já conhece, já entende, então não é tão longo esse período para a gente. Não é tão longo, mas a gente precisa conhecer essa cultura. Não pode ser só uma pessoa, não pode ser só o intérprete, não pode ser só uma pessoa. Ah, a pessoa sabe Libras ali, ela vai ser o líder. Ela tem perfil de líder? Porque não adianta só saber Libras, gente. A liderança é diferente. Precisa ser um líder que sabe Libras, com certeza. Não precisa ser um intérprete ou líder. O intérprete pode ser outra pessoa, mas o líder precisa ter perfil de líder. De preferência, ter uma vocação específica, mesmo que não seja um ministério para a vida toda, mas entender, a pessoa tem que entender, não, Deus me chamou para ser pioneiro aqui na minha igreja, aqui nessa região, com esse ministério, com esse povo. Então, eu vou assumir esse ministério pelo tempo que Deus quiser que eu assuma. Depois eu vou para outro ministério, não tem problema. Mas é muito bom que a gente tenha essa clareza. Deus me chamou para isso nesse momento. Porque é um ministério desafiador. E muito, muito bom. Ao mesmo tempo, porque assim, tem muitos desafios, ao mesmo tempo, quantas vitórias a gente vai ter? A gente só tem cerca de 1% da população surda que se diz evangélica. E eu falo assim, se diz porque a gente ainda não tem uma Bíblia, né, em língua brasileira de sinais, por exemplo, olhando aqui no Brasil, o recorte do Brasil. A gente ainda não tem uma Bíblia traduzida, então, de onde como é que esse surdo estuda, aprende, cresce na fé, amadurece na fé? Ele depende muito do que ele vê na internet. Algumas coisas na internet não estão bem organizadas, algumas coisas não estão bem traduzidas, então fica uma coisa assim meio confusa. Assim como o ouvinte, a gente tem várias coisas e algumas não são muito bem biblicamente corretas. Para o surdo está muito mais confuso essas informações. Então, às vezes, o surdo vê uma coisa e acha que é aquilo, está vivendo a vida dele daquele jeito, a gente que já está mais tempo na fé, a gente diz, não, não é bem assim, por que que ele está vivendo daquele jeito? Mas é o que ele aprendeu, é o que ele tem acesso.
Então, a gente precisa de materiais, a gente precisa da Bíblia, da tradução da Bíblia. Por isso que eu me envolvi também em vários outros projetos. A gente tem feito isso. Hoje, eu estou com a parceria, né, a Libras Convivência, eu, a Igreja Batista Sinai Salvador, e está nessa fase de preparação, de sensibilização da igreja. Porque a igreja como um todo está recebendo esse ministério, esse desafio. A igreja como um todo. Quer dizer que todo mundo vai ficar mega fluente em Libra? Não precisa. Mas a igreja toda precisa entender o que está acontecendo. Então a gente precisa sensibilizar, informar, treinar, levantar quem são as pessoas que vão estar mais próximas no ministério, quem vão ser as pessoas que vão continuar nos ministérios onde estão, mas com essa conscientização, com essa nova informação para poder receber esses surdos. Então, o primeiro passo para qualquer igreja, seja no interior, seja na capital, seja uma mega igreja, seja uma igreja que está começando agora com poucos recursos, é aprender sobre, é orar sobre, orar a respeito, porque eu penso assim, a comparação que eu faço. A gente pode se preparar para ter um bebê, planejar e vir dentro daquele planejamento tudo certinho. Mas pode ser que o bebê chegue antes. E esses bebês na fé podem chegar antes. Se chegar antes, a gente vai estar desesperado? Não, porque a gente já está sendo preparado. E Deus tem um tempo perfeito para cada coisa. E se a gente tem o privilégio de abençoar a vida de um surdo, acompanhar a vida espiritual desse surdo, gente, o que que eu sonho de verdade? Eu sonho que os surdos com quem a gente trabalha na igreja, eles não sejam só cuidados pela gente, mas sejam enviados pela igreja como missionários também, como vocacionados, que eles estejam integrados mesmo na igreja, que a gente possa desfrutar, porque é uma riqueza cultural a gente poder estar com um surdo na igreja. Então, que a gente possa fazer isso e começar de onde a gente está. Nem sempre o ministério com surdos na igreja é um ministério que começa já com uma reunião regular, não. Às vezes a gente começa, como é que começa num campo missionário? A gente começa a fazer amizades significativas, É, relacionamento. intencionais. É isso, é assim também que começa. É, que interessante você falando aí, porque amplia a visão, não é? Infelizmente, falando de modo geral, em muitos lugares que eu tenho andado, observado, eu tenho visto exatamente que as pessoas reduzem e limitam o ministério com surdos somente à interpretação dos cultos, mas vai muito além. Olha, nós estamos começando a receber mensagens de pessoas, né, que já estão aqui interessadas, né, querendo saber informações, mas a gente vai aos poucos. Se na sua igreja, ouvinte aí da Rede 316, você que está aí com a gente no Educação Cristã para o Alto, se na sua igreja tem o Ministério com Surdos, então manda uma mensagem para a gente saber aqui como é que funciona, se é só a questão da interpretação, se tem coral de surdos também, não é? Se vocês têm um EBD para surdos, se vocês têm uma educação cristã, manda mensagem para a gente que a gente quer saber, quer participar junto com vocês, não é? E quer ouvir como é que vocês desenvolvem aí na igreja de vocês. Mas, deixa eu falar aqui, já tem uma pergunta e depois eu vou ler os comentários. Mas tem uma pergunta aqui da Simone. Boa tarde, Simone. Eu não consigo ver da onde que a Simone está ligando. Mas a Simone está perguntando o seguinte: se existe literatura de EBD para os surdos? Essa é a pergunta da Simone. Obrigada, Simone, por mandar sua pergunta e fique ligado. E agora me diga aqui, Simone, na sua igreja tem ministério com surdos ou tem surdos por aí? Aproveita que a Selimar está aqui que ela vai te ajudar, não é? E se em outras igrejas, por acaso, tem, manda mensagens, né? Que aí a gente vai aqui poder te ajudar. Nosso objetivo aqui no Educação Cristã para o Alto é realmente elevar o nível do ensino bíblico, dar ferramentas para que você possa desenvolver todo esse conteúdo, todo esse saber na sua igreja aí onde Deus te plantou. Diga, manda mensagem para a gente aí, Simone, dizendo se na sua igreja tem ministério de surdos ou se você já trabalha nessa área, né? E aí, Celi, diga para a gente, por favor, se existe literatura de EBD para surdos. Hoje já tem uma variedade maior de materiais, alguns da Sociedade Bíblica Brasileira, alguns de missões nacionais. Eu separei alguns aqui, quando vocês estiverem vendo no YouTube.
tem alguns materiais, mas assim, ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque se a gente, como educador cristão, às vezes a gente fica assim, eu quero um estudo específico de tal tema, e é meio difícil de encontrar para a gente que é ouvinte, que lê o português com fluência, quanto mais para o surdo, tem muitas limitações ainda. E fui voluntária ano passado no projeto Tetelestai. O Tetelestai está sendo traduzido para Libras por um casal de missionários de missões nacionais. Eles estão apresentando o Tetelestai. Tetelestai foi o último grito de Jesus, está consumado, terminou. Então, é a história da redenção lá de Gênesis até Jesus. Então, sendo mostrado em Libras, mesmo bem coisa de filme, sabe? As edições, cenas. Então, é muito importante para o surdo que é visual, um material excelente, que vamos orar para que esteja realmente pronto no ano que vem, para a gente começar a utilizar com os nossos surdos. São 11 episódios, dá para a gente destrinchar menorzinho ainda, para poder estudar profundamente a Bíblia ali, com o surdo. Então, um dos materiais assim que eu super indico é esse do Tetelestai, que vai estar pronto ano que vem. E eu fui, né, vim recentemente dos Estados Unidos, eu participei de um programa de liderança. Eles selecionam jovens com potencial, de liderança do negócio, de impacto social. Eu fui selecionada a única da Bahia esse ano, Parabéns! 260 jovens, obrigada, de todas as Américas. E eu participei não só da parte do treinamento, de trabalhar na empresa, mas eu também fui nas coisas crentes dos locais, né? Então, eu participei de um dia do Congresso Missões Surdas e eu pude ver o Uau! quanto os Estados Unidos está à frente da gente em relação a isso. Por exemplo, filme Jesus, todo em língua de sinais, todo em língua de sinais. Uau, que Então, assim, maravilhoso! incrível, incrível, incrível. Vai estar em breve, vai estar disponível no YouTube. A gente vai poder assistir também, mesmo sem saber a língua de sinais americana, que é diferente da língua de sinais que a gente usa no Brasil. Mas vai ser muito interessante a experiência para os surdos, porque é um filme sobre Jesus em língua de sinais. Então, muito bom. E um dos materiais que eu recebi lá, esse aqui eu nem comprei, eu ganhei mesmo, é um material de estudo bíblico sobre as motivações de Deus para missões. Então, é um material que está em inglês, mas tem todo ele acessível em língua de sinais. Aqui tem os links. Então, assim, a gente ainda tem poucos materiais como esse aqui. Uma das coisas que a gente Hum, vai fazer aqui na Igreja Batista Sinai Salvador é materiais assim, em Libras também. Estudos bíblicos, por aí vai. E eu até Uau! peço, se você na sua igreja já tem material, vamos conversar, vamos organizar para a gente poder divulgar isso melhor, para poder ajudar outras igrejas que estão iniciando, outras pessoas que estão iniciando, para que possam ter esse suporte. Porque a gente precisa de um currículo, a gente precisa organizar, a gente precisa traduzir, mas às vezes não é só traduzir, às vezes é criar mesmo um material. Então a gente precisa que os pastores estejam também. É uma equipe multidisciplinar, não dá para ser só um intérprete. O intérprete tem a especialidade dele de tradução, de interpretação. A gente precisa também de teologia, de boa teologia. A gente precisa também de pedagogia, de andragogia. Então, são outras especialidades que a gente precisa para poder ter um material de qualidade, um material que o surdo vai. Surdo é visual, então visualmente tem que ser agradável, É, tem que ser compreensível, porque senão também não vai fazer sentido. Então, a gente precisa unir forças mesmo para alcançar esse povo e, por que não também analisar com outra perspectiva, aprender esta língua, porque é outro idioma. Quando você aprende outro idioma, a sua visão de mundo aumenta, amplia e não tem como voltar atrás. Então, é um benefício para você, enquanto falante dessa língua, bilíngue, trilingue, poliglota. É bom para você e é bom para alcançar também, Deus usar a sua vida nessa habilidade, que é esse outro idioma, alcançar esse povo também, que é um dos povos ainda superficialmente alcançados. uau! Agora você falou que existe a diferença entre a língua de sinais do Brasil e a língua de sinais dos Estados Unidos. Eu já te ouvi falando sobre isso, mas eu quero que você fale para o nosso ouvinte aqui da Rede 316 que não sabe que diferença é essa. Gente, olha, porque cada nação, cada povo desenvolve a sua forma de comunicação, né? A sua própria língua. Então, língua de sinais não seria diferente, já que línguas de sinais são línguas, não são gestos apenas, não são mímicas apenas. É uma língua, tem gramática, tem estrutura própria. E a língua de sinais aqui do Brasil e a língua de sinais dos Estados Unidos nasceu da língua de sinais francesa, as duas. Então, a gente tem mais semelhança com a língua de sinais francesa, a língua de sinais do Brasil, né, a Libras, do que com a língua gestual portuguesa, por exemplo, que o nosso português está próximo do de Portugal, mas a nossa língua de sinais não está, não mesmo próximo da língua gestual portuguesa, né? Então, por exemplo, um sinal que eu dei muita risada, eu me atrapalhei muito lá nos Estados Unidos, é esse sinal aqui.
Esse sinal aqui no Brasil significa intérprete. Intérprete. Mas lá nos Estados Unidos, isso aqui é cooking, cozinhar. O mesmo Eita. sinal, gente. É muito diferente, entre outros, Olha, né? deixa eu traduzir aí para quem está só ouvindo, para quem ainda não está vendo no YouTube, tá? É o seguinte, ela botou uma mão aberta, tá? Com a palma da mão para cima, e ela bateu na mão e virou, não é isso? Bateu assim na mão, como se estivesse batendo palma, com a mão deitada, a outra mão, e virou, bateu de novo com as costas da mão, tá? E aí, se você tá ouvindo, sabe o que você pode fazer? Você pode tirar uma foto e postar lá no Instagram e depois marcar a gente para ver se você fez o gesto certo, porque Celi vai fazer isso, vai fazer o gesto, certo? Vai postar lá no Instagram, marcar a Rede 316 e você vai ver se você fez o gesto certo. Ou então você tira a foto e manda para a gente ver aqui, para a gente avaliar se você já aprendeu, pelo menos como é que se fala intérprete em língua de sinais, né? Aí você vai ouvindo e vai tentando aprender e a gente vai se comunicando. Coisa maravilhosa, mas não se preocupe. Quando nós estivermos com o nosso programa no YouTube ao vivo, no segundo semestre, ou antes disso, em nome de Jesus, a Célia vem aqui para ela falar nos dois idiomas, e então você vai poder chamar o seu amigo surdo para poder assistir o programa e também aprender alguns sinais para você usar, tá certo? Agora, Celi, me fala aí um pouquinho, deixa eu só olhar aqui, me fala um pouquinho, existe vocação para trabalhar com surdos? É uma pergunta assim meio, mas é importante perguntar, não é? Existe vocação para trabalhar com surdos? Sim e não. Sim, e não. Porque tem coisas que a gente precisa realmente, por exemplo, como eu falei, para liderar esse ministério, eu acredito que você precisa ter clareza do seu chamado para isso. E o perfil de liderança, o treinamento constante de liderança. Mas para apoiar, não necessariamente precisa ser um chamado. Pode ser uma curiosidade, como eu comecei aprendendo Libras, foi por curiosidade. Pode ser por você tem aquele coração de aquele dom de servir. Você não sabe Libras, mas você tem um dom de servir, você vai ser muito bem-vindo no Ministério com Surdos, mesmo sem saber Com Libras. certeza. Por exemplo, o ministério que recebe as pessoas na porta da igreja, ministério Uhum. infantil. Então, às vezes, a gente não precisa ter um chamado. Seu chamado você já tem, é trabalhar com ministério infantil, é trabalhar com música, é trabalhar, não sei, aconselhamento. Mas se tem um surdo que precisar do seu serviço, que é o seu chamado, você vai totalmente das costas para ele? Eu espero que não. Eu espero que você saiba o mínimo para dizer, eu vou orar por você e vou chamar alguém que vai me ajudar a ter a nossa conversa. No mínimo, saber isso. Que é muito simples, inclusive. É. E é interessante que eh, muitas pessoas, né, assim, no banco, no supermercado, já tem pessoas que precisam ser treinadas para aprender o básico, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, né, alguma coisa assim, eh, da Libras, né, da língua brasileira de sinais, exatamente para ajudar uma pessoa surda que chegou, né, e que eh, quer ser atendida, não é? Olha, a Simone Selimar, ela já falou aqui, o nome dela é Simone Tavares, ela é de São João do Meriti, e ela diz que na igreja dela existe ministério de surdos e os cultos são transmitidos e traduzidos também. Aí ela coloca o seguinte: damos aos intérpretes o texto bíblico da mensagem durante a semana para os mesmos estudarem, aquilo que você falou, né? E nós damos também cursos de Libras para a igreja que tem duração de 6 meses. Ai, que maravilhoso, Simone! Coisa incrível, muito legal, não é? Então, outras pessoas também podem se capacitar através desse ministério que a Igreja Batista em São João de Meriti, né, tem
desenvolvido. Que bom, parabéns, Deus abençoe. Não é? Isso facilita, não é não, Celi? Essa questão de ter o texto antes e poder se preparar um pouco, né? Sim, é Facilita. necessário o tradutor, o intérprete, a gente precisa, de qualquer língua. A gente precisa ter acesso ao material antecipadamente, porque a gente precisa estudar o material. A gente precisa se Uhum, preparar para isso. E considerando que a gente vai traduzir num contexto de igreja, em que a gente tem um objetivo que não é só informação, é também a transformação espiritual dessa pessoa. uhum, Então a gente também uhum. precisa orar a respeito disso e pedir a Deus misericórdia por nossa vida e Exato. para nos usar apesar de nós. A gente também tem esse detalhe. Porque quando eu trabalhava, por exemplo, Instituto Federal, universidade, como tradutora, eu tenho essa questão de orar também, porque eu sou crente, né? Mas, assim, no geral, é a minha técnica, meu profissionalismo, minha experiência. É isso que conta. Mas quando a gente está na igreja, é o Espírito Santo quem está conduzindo aquela Com mensagem, o pastor que está certeza. falando. E outra coisa, eu estou traduzindo o pastor. Eu sou o pastor naquela hora. Então, eu não posso colocar minhas ideias, meus conceitos ou minha falta de conhecimento bíblico. Eu preciso buscar. Se eu não tenho a informação, se tem uma coisa ali que eu não entendi, eu pergunto, pastor, o que é que significa isso aqui? Me explica isso aqui melhor, porque eu ainda não entendo isso. A gente precisa ter essa humildade de pedir ajuda. Se a gente já tem um grupo na igreja de intérpretes, é muito bom se a gente puder estudar juntos. Vai ser muito importante isso. Muito Um vai importante. edificando o outro, né? E Exato. ajudando nas dificuldades do outro. Coisa boa. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês, porque olha, Celi, eu falei para você que a gente iria falar sobre educação cristã para os surdos no Brasil e no mundo. Celi está aqui contando as experiências dela, nos projetos que ela fez transculturais, né? E nós estamos também com pessoas que estão nos ouvindo, não só aqui no Brasil, mas também no Canadá Hum. e na Bélgica. Muito obrigada por sua audiência, por sua participação, por estar aqui ligadinho no Educação Cristã para o Alto. Nós temos pessoas que estão nos assistindo lá de Salvador, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, capital, Goiânia, São Paulo, Itapetinga, Itatinga, Eta, Ipatinga, Minas Gerais, Diadema, São Paulo. Já não sei se é Jaíba ou se é Jaiba, em Minas Gerais. Aí você, por favor, que está aí nessa cidade, manda mensagem para mim para ver se eu estou falando errado, que aí na semana que vem eu já falo certo, entendeu? Pessoas que estão também nos ouvindo lá de Belo Horizonte, de Eita, Araranguá, Santa Catarina, Boa Esperança, Minas Gerais, é, do interior da Paraíba, Serra, no Espírito Santo, Campo Grande, Minas Gerais, Campinas, São Paulo, Olinda, Pernambuco. Gente, que maravilha! Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, é muito bom. E aí vocês já ficam por dentro e já podem também passar o link do do programa Educação Cristã para o Alto, porque, tipo, meia hora depois que a gente terminar aqui, já sobe o áudio para o Spotify, você já vai poder baixar no Spotify, no Deezer, e aí você vai poder assistir. Então, se agora você está em trânsito, agora você não consegue ouvir direito, calma. Pouquinho depois que terminar aqui o programa, você vai poder assistir aí nesses canais, né? Como eu falei, né? Spotify, Deezer e outros, tá bom? Mas, Celi, eu quero saber ainda sobre como você já falou, mas só para deixar mais claro, como usar a educação cristã para alcançar os surdos. Você já falou que não é só interpretação, que a interpretação no Ministério com Surdos é uma parte, uma área, não é? Mas não é só isso. É necessário também formar liderança, não é? Descobrir pessoas que possam ser líderes desse ministério, mas pessoas que possam pastorear, né, nesse ministério, mas como que a gente trabalha e qual é a importância da educação cristã nesse ministério ou
na vida do surdo, né? Como é que a gente usa isso? Só para deixar mais claro. Você já falou, mas só para deixar mais claro. Uma das coisas que eu aprendi e vou continuar aprendendo com um dos ministérios com surdos lá nos Estados Unidos, uma agência missionária que prepara surdos para serem missionários. Conversei com alguns líderes dessa agência missionária, que é a DOR International, e eles falaram que a melhor forma mais efetiva mesmo de evangelizar um surdo é discipulando esse surdo. É mais ou menos como a gente faz com não sei se pode falar aqui, mas povos de outras religiões que são contra o cristianismo, a gente Aham, discipula. No discipulado, essa pessoa vai ser evangelizada. Então, é no discipulado. Mas uhum. como é que funciona o melhor discipulado com o surdo? Contando as histórias bíblicas e em ordem cronológica. Não na ordem dos livros da Maravilha. Bíblia, mas em ordem cronológica. Então, essa agência missionária, eles têm série de pouco mais de 100 histórias bíblicas, as principais histórias bíblicas, onde eles vão contar essa história em língua de sinais e vão ser destacados os pontos principais da história que conectam com Jesus, com o plano da salvação. E isso vai discipular o surdo, é uma forma também de estudo bíblico, em que esse surdo vai conhecer o plano de salvação e vai chegar um momento em que ele vai tomar decisão. Porque vai estar claro na mente Uhum. desse surdo o evangelho, a boa nova, o porquê que eu sou pecador, mas numa ordem cronológica, porque o surdo entende melhor dessa forma. E também através das histórias bíblicas, porque Libras é uma língua visual, mas eu falo que ela é uma língua de tradição oral. Ela não é uma língua oralizada, não é uma língua com sons, mas é uma língua de tradição oral, ou seja, uma língua que passa de pai para filho, através das histórias. Então, a melhor forma de alcançar o coração do surdo é falando na língua dele e no formato que ele vai entender, que é através de histórias. E a Bíblia é um livro cheio de histórias que apontam para Jesus. Então, Oh, a gente entendendo como contar essa história bíblica para esse surdo, não é também traduzindo ao pé da letra, mas contar com histórias, é visual vernacular, é classificador, são elementos característicos das línguas de sinais que a gente vai utilizar, vai enriquecer essa contação de história bíblica e vai apontar para Jesus, que é o grande protagonista da história, e ele vai conhecer esse surdo, essa surda vai conhecer o evangelho. E é quando a gente evangeliza assim um surdo, né, pelo discipulado, ele já está com uma visão muito mais clara da palavra de Deus, do plano de salvação, e também está treinado para passar adiante, se tornar um líder, que é o nosso objetivo. Não é ficar para sempre na liderança do Ministério dos Surdos, mas que o surdo assuma essa liderança também, por que não? Então, esse é um dos caminhos, talvez o mais efetivo que a gente tem hoje, para alcançar o coração do surdo com o evangelho, uma educação cristã que vai treinar, vai crescer na fé, vai discipular, vai acompanhar. Então, essa jornada de, às vezes, um a um grupo pequeno, mas contando as histórias bíblicas. fantástico. Olha aí, já pensou? Grupo pequeno ou pequeno grupo multiplicador, um PGM, de surdos ou para surdos, né? Seria fantástico. Eu lembro de um casal de missionários que era de missões estaduais, ou era missões nacionais, eu não lembro, que eles trabalharam lá, ah, ali, né, acho que na região que você estava, Em Morro do quando a Chapéu, Jaqueline saiu, em Morro do Chapéu, né? Tinha um Josivaldo e Valdelina casal, Beda. isso, eles Josivaldo eram e Valdelina. missionários, ah, missionários. Ai, gente, ela acabou de fazer o sinal, porque quando a gente for para o YouTube, aí se por acaso esses missionários estiverem assistindo, eles vão ver o sinal deles e vão saber que ela está falando deles. Oi, Missionário. fantástico. Mas só quando for para o YouTube, gente, né? Então, é, eles eram missionários e eram surdos, e lá tem uma comunidade imensa de pessoas surdas. E muitas pessoas foram alcançadas para Jesus, não é? Por causa do trabalho desse casal de missionários surdos, não é? Na minha igreja lá de Salvador também, não é? Que Celi fez parte, ele tem um pastor que é surdo que pastoreia os surdos da igreja e formado no seminário teológico, tudo. Então, é importante que o ministério com surdos vá além da interpretação
E pense no discipulado, na evangelização e também na formação de liderança surda, porque ele pode ser um missionário entre os surdos e ele vai ser melhor ouvido do que nós que somos ouvintes bilíngues, né, no caso, porque os outros surdos vão se identificar, né? Então, isso é fantástico, formar liderança. Olha aí os desafios. Vocês estão anotando, meu povo? Aqui no Educação Cristã para o Alto é aula. Então tem que anotar. Depois a gente vai colocar na descrição lá alguns livros, mas na Junta de Missões Nacionais, na livraria da Junta de Missões Nacionais, tem alguns livros que é para trabalhar com surdos, não é? E existe essa diferença, né? Só rapidinho, Celi, qual é basicamente a diferença? Você já falou, mas para deixar bem claro, qual é basicamente a diferença? Porque a pessoa pode estar em casa dizendo assim: ah, para que um livro para surdos? Se ele souber ler, ele vai pegar e vai ler. É assim? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Em geral, todo mundo que está aqui ouvindo já é jovem ou adulto, passou pela escola e na escola deve ter tido aula de inglês em algum momento da vida. Pelo menos um ano você estudou inglês. Então, se Pelo você menos o verbo to recebesse, be você já ouviu. teoricamente, né? Se por acaso. Ah, você aprendeu pelo menos um ano, coisa básica, teoricamente. Então, se eu fizesse um folheto evangelístico em inglês para você evangelizar um gringo, você conseguiria? Já que você tem um básico do Né? inglês? Então, a língua portuguesa para o surdo aqui no Brasil é uma língua estrangeira para ele. Ele vai levar mais tempo para aprender essa língua estrangeira, que para nós a língua materna é super tranquilo, porque a gente a infância toda recebendo estímulos do pai, da mãe, do tio, da avó, da televisão, do carro do ovo que passa, sabe? Tudo, todo lugar, embalagem, tudo que eu estou vendo, eu estou lendo aqui e eu estou aprendendo. Mas o surdo não tem, geralmente não tem esse estímulo sonoro. E a gente vai conseguir ler aquele som que a gente aprendeu, que memorizou. Aquela letra tem aquelas possibilidades de som. Então, o som dessa palavra é isso. O surdo tem essa limitação, ele não está ouvindo, ou já ouviu por algum tempo, não lembra direito como é o som, enfim. Então, ele vai memorizar a ordem das letras. É meio diferente o processo, meu e seu, porque a gente está ouvindo o som aqui mentalmente, ainda que seja. Então, é um processo diferente para se aprender. Então, o surdo, a língua dele também é diferente, porque esse sinal aqui, que eu estou com a mão aberta, fecho minha mão aqui no coração, ou pode ser do outro lado também, não tem problema. Isso aqui significa amor, amar, mas também, a depender do contexto, é amei, eu amei, também pode ser nós amamos, lá no passado, amarei, amável. Então, assim, existem muitas possibilidades para um mesmo sinal. Então, o surdo, para entender português, ele vai ver aquela palavra ali. Ah, será que ele memorizou todas as variações disso aqui, desse simples sinal em língua brasileira de sinais? Ele vai saber qual é a variação adequada para aquele contexto, se ele identificar ali. Então, é mais difícil para o surdo aprender a língua portuguesa escrita, porque só ele está vendo só escrita. Então, é limitado nesse sentido. Alguns surdos, sim, são fluentes, estudaram, conseguiram, tiveram um apoio, um suporte, uma equipe, uma família que atendeu essa necessidade, mas a maioria dos surdos aqui no Brasil, infelizmente, não recebem esse suporte, esse apoio. Então, a maioria dos surdos aqui não sabe. Então, receber um livro cheio de palavra numa língua que ele não faz ideia, não é muito estimulante. Não é. E mesmo assim, eu conheço Interessante surdos isso. que são muito dedicados, Lu, e se dedicam a, por exemplo, ler a Bíblia em português, mesmo sem entender, porque querem que Deus fale com eles. E isso Ai, é que uma coisa que me bênção. toca, porque eu digo assim, meu Deus Com do céu, certeza. eu, gente, aos 9 anos de idade, Deus falou comigo, eu lendo a Bíblia. Então, a coisa que, assim, que eu mais oro é que a Bíblia chegue aos povos não alcançados, porque a Bíblia é a melhor missionária, está acordada 24 horas por dia, o surdo vai lá e Deus vai falar com ele a qualquer momento. Então, minha oração, meu esforço é para que a gente possa traduzir a palavra de Deus de forma clara, bíblica mesmo, fiel ao texto, ao sentido do texto, para que os surdos tenham acesso na língua deles, na língua do coração deles. Uau, você falando isso, minha mãe também aceitou a Jesus lendo a Bíblia aos 16 anos de idade, não é? E aí você falando, eu me lembrei do texto, né? Como ouvirão se não há quem pregue, não é? E se não forem enviados, né? Então, eles não vão ouvir, mas como eles saberão da palavra, né? Como se
não for, não tiver pessoas que interpretem, que ensinem, né? E nós lemos, nós falamos porque nós ouvimos. E a maioria dos surdos não falam porque não ouviram. E se eles não ouviram, eles não conhecem aquelas palavras e não conhecem nenhuma palavra. Não tem palavra passando na mente, né, Celi? Não tem palavra passando na mente o tempo todo, não é? Tem sinais. E aí cada um vai se virando como pode, não é? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para ir até eles do jeito que eles conseguem ouvir, entender, né? Tem pessoas mandando mensagens, tem pessoas mandando perguntas. A gente já está no finalzinho do nosso programa, maravilhoso. Mas eu vou, assim, ler rapidinho algumas mensagens e vou passar uma pergunta para você, viu, Celi? Que aí você responde essa pergunta e a gente já vai encerrando o programa. Eu quero aqui agradecer a Bitinho, que mandou uma mensagem dizendo que ele já fez doação de roupas, né? Hoje de manhã, exatamente para o pessoal lá. Que está trabalhando na linha de frente, a carreta, né, que está indo em direção ao Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando com as nossas orações, fazendo doações. Então, muito obrigada aí para você que pode doar, né? Para você que pode fazer uma transferência, um Pix, doar roupas, alimentos, água, não é? Dinheiro mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe, porque realmente as pessoas lá no Rio Grande do Sul vão conhecer Deus através das nossas ações práticas de solidariedade. Isso é também compaixão e graça. A Lenice Miranda, como é? Deixa eu ver aqui. A Lenice Miranda Brasil, ela disse que está feliz em assistir o Educação Cristã para o Alto. Que bom! Que bom, mas ela quer assistir no YouTube para poder ver esses sinais. Calma, você vai ver, Lenice, seus pedidos serão atendidos. Calma. E ali você vai aprender alguns sinais. Não deu para ela ensinar muito porque não está ao vivo, vai ficar complicado, né? Porque o áudio aqui ficava complicado. Mas da próxima vez que ela vier, aí sim vocês vão aprender um bocado de coisa para chegar domingo na igreja tirando onda, falando com os surdos, já sabendo dizer Jesus te ama, cumprimentando, né? Vai ser show de bola. Calma. Maria Marcela Moreno está dizendo oi, boa tarde. Boa tarde, Maria Marcelo Moreno. Deus te abençoe. Nena, minha querida amiga lá da Igreja Batista em Santa Brígida. Ela está dizendo aqui que está ouvindo a palavra do Senhor e é uma alegria para ela estar aqui conosco, antenada na Rede 316, no Educação Cristã para o Alto. Deus abençoe, Nena. Muito obrigada por sua parceria. É, Carminha, ela de Vitória da Conquista, dizendo boa tarde, estou ligada aqui com vocês. Muito obrigada, Carminha. Que Deus te abençoe. Vitória da Conquista fica aqui pertinho de mim, perto de mim, né? Quase, quase perto. Ah, Maria Célia está dizendo o seguinte: graça e paz. Selimar, a pergunta, ela já vai direta. Selimar, como o surdo prefere ser chamado? Surdo mudo? Só para esclarecer para o público, que Deus continue abençoando e usando. Então, Amém. esclarece aí pro público, Selimar. Como é que o surdo prefere ser chamado? O surdo que utiliza Libras prefere ser chamado de surdo. O surdo que tem uma deficiência auditiva, mas não utiliza Libras, não quer aprender Libras, talvez prefira ser chamado de DA, pessoa com deficiência auditiva. Por que tem essa diferenciação? Porque o surdo que utiliza a Libras, não se importa muito em não ouvir. Para ele não faz diferença, porque esse surdo se identifica com a língua, uma língua, qualquer língua, tem carregado nela história, cultura e muitas outras informações. Então essa pessoa se sente tão pertencente a essa cultura que não faz falta não ouvir.
Então, não é uma perda auditiva, é um ganho surdo. Então, essa pessoa que utiliza Libras tem essa perspectiva. A pessoa que ainda não utiliza Libras, perdeu a audição por algum motivo, está usando aparelho auditivo e dá certo o aparelho auditivo, ou o implante coclear dá certo, essa pessoa não sente necessidade de aprender Libras e está tudo bem. Então, ela, às vezes, prefere ser chamada, ao invés de surda, prefere ser chamada de pessoa com deficiência auditiva, ou DA. Uhum. Que bom, então agora está esclarecido aí. Espero que a Maria Célia tenha, né, eh, ficado satisfeita. Ela já sabia, mas é que o povo não sabe de modo geral, então foi excelente a sua pergunta. Obrigada, Maria Célia. E a gente já está aqui caminhando para o final, né? Então, eu quero agradecer a você, querido ouvinte da Rede 316, que está aqui conosco nessa parceria no Educação Cristã para o Alto, nos ajudando a elevar o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Então, muito obrigado por sua parceria. Olha, eu quero dizer para você que toda segunda-feira, às 21 horas, lá no Instagram, Educadores Batistas, você vai encontrar é, uma live maravilhosa. E eu não quero falar agora, mas a live da segunda-feira vai estar show de bola. Né? Eu vou tentar me controlar, só para você ficar na curiosidade, tá bom? Mas muito boa, muito esclarecedora também. Então, segunda-feira, 21 horas. Lá no blog da OEC BB, você vai encontrar muitos textos. Tem texto seu lá no blog da OEC BB, Celi? Falando sobre Ainda isso? não, precisamos, né? Ainda é bom, né? Vou desafiar você agora Eita! para esse mês fazer um texto show de bola. Eu vou conversar com você, vou te dar as dicas para você esse mês escrever um texto que é para o povo ficar assim. Uau, eu tenho informações sobre como desenvolver educação cristã para os surdos, que é uma forma de inclusão também, não é? 1% é muito, são muitos milhares de surdos, algumas dezenas de milhares de surdos pelo Brasil que precisam ouvir a voz do Senhor de maneira eficaz e do jeito que ele entende, não é? Então, desafio feito, certo? Depois vocês passam lá no blog para ver o texto maravilhoso, porque ela escreve bem, tá? E começar a aprender um pouco sobre essa área, ser despertado para essa área. E chegou mais uma mensagem aqui no apagar das luzes. Deixa eu dar uma olhadinha ligeira e logo em seguida, Celi vai ter a oportunidade de fazer suas considerações finais, tá certo? Ah, Celi, faça suas considerações finais que eu já vou ler aqui a mensagem. Faça suas considerações finais aí. Muito obrigada. Uhum. Eu acredito que o principal para a gente trabalhar com surdo ou restaurar um ministério com surdo na igreja, fazer missões entre esse povo superficialmente, né, alcançado, é orar a respeito desse povo. E quando a gente ora, não é orar só no geral, mas orar com informações, orar entendendo, ó, tem aquela escola, os surdos passam por isso, na família é assim, é assado. Orar especificamente e principalmente orar para Deus levantar obreiros. Obreiros com a vocação, mas obreiros também, não necessariamente com a vocação, mas com o desejo de servir ao Senhor, a quem quer que seja. E às vezes essa pessoa é uma pessoa surda, que está no seu local de trabalho, está na sua faculdade, está no seu, sei lá, na sua vizinhança, às vezes. E por que não, gente? A gente levar a luz do evangelho, a gente levar um sorriso, um olhar. Às vezes a pessoa surda é tão invisível na sociedade e, infelizmente, às vezes dentro da nossa igreja. Porque a gente diz, ah, não, eu não sei Libras, então vou passar de longe, nem vou olhar direito. Não, é uma pessoa como eu e você. Pensa assim, uma pessoa como você, exatamente, na sua família, no seu local de trabalho, as lutas que você passa, tem um surdo, basicamente, do mesmo jeitinho, assim, seu, em algum lugar. Porque surdo é gente. Surdo é gente. É gente que precisa de salvação, é gente que precisa de uma igreja para congregar, para crescer junto, para servir com os dons e talentos, porque surdo tem muito talento também para compartilhar com a gente. Então, ore e se disponha, se coloque nas mãos de Deus, converse com a sua igreja, orem a respeito disso, para que no momento
oportuno Deus possa usar a sua igreja também para trabalhar com esse povo. Gente, Selimar é filha de uma educadora cristã, a Maria Célia, que acabou de mandar a pergunta. E eu, Maria Célia, Deus te abençoe. Você sabe que eu gosto de você muito, né? Então, um abração, viu? Mas, Célia, eu quero te pedir o seguinte, gente, Célia, ela tem cursos, ela tem livros, entendeu? Tem palestras, você pode convidá-la pelo Brasil inteiro que ela vai aí. Eu tô dizendo que ela vai onde você chamar para falar aos surdos e sobre como desenvolver um ministério com surdos. Uhum, Então, pode entrar em contato, tá? Com a gente, que ela tá disponível para servir onde Deus chamar. Você viram, né? Ela já foi no Haiti, já foi lá nos Estados Unidos, já foi em Israel, sempre servindo ao Senhor com alegria. Agora, Célia, como é que a gente te encontra? Como é que a gente consegue fazer seus cursos? Porque antes do programa começar, eu já recebi mensagem no meu privado falando que tem um povo que quer aqui na minha região fazer curso de Libras exatamente para desenvolver esse ministério na igreja deles, certo? Então, como é que você faz esses cursos online? Fala um pouquinho para a gente poder te encontrar e a gente ter acesso ao seu material, porque ela tem um material maravilhoso que ela produziu, escreveu. Então, fala aí para a gente, Célia, para poder a gente uhum. encerrar o nosso programa. Eu tenho estudado isso e trabalhado com isso desde 2007, então são alguns aninhos desenvolvendo metodologia para que a gente aprenda idiomas de forma mais simples, mais natural possível. Porque quando eu fui para o Haiti, eu vi um povo que passava fome, mas que falava duas, três, quatro, cinco idiomas. Eu falei, como assim? E por que que a gente que come direitinho não consegue? Qual o problema? E fui agora aos Estados Unidos, um país desenvolvido, mas que as pessoas só falam um idioma. Eu falei, então, não é questão de dinheiro, não é questão de tempo, é alguma forma diferente de aprender. Então, eu tenho estudado isso e desenvolvi alguns métodos em que, sei lá, 2, 3 meses você já está, por exemplo, interpretando louvores na sua igreja. Então, Uau! simples, forma simplificada mesmo. Fora a conversação, que é muito fácil. Interpretar leva mais tempo, mas interpretar uma música é fácil. É fácil. Tem um jeito bem simples, você pode conhecer isso com a gente. Então, me chama lá no Instagram, @Selimar, com C, Selimar, Moraes com I. Lá no Instagram, no link da minha bio, tem o meu WhatsApp, a gente pode conversar. Tem cupom de desconto agora, que é aniversário da Libras Convivência, minha escola de Libras online. Então, a gente conversa, aproveita o cupom de desconto, participe das atividades que a gente tem gratuitas, enfim. Me chama, vai ser um maior prazer estar trabalhando com você, estar te acompanhando nessa jornada linda da Libras e principalmente a gente que tem esse olhar não só para o social, mas um olhar para aquela alma que está ali, que também precisa de Jesus, assim como eu e você. Que bom, maravilhoso, né? Então, vocês estão vendo que Selimar é uma pessoa que estuda a respeito dessa área, ela tem uma experiência gigantesca nessa área também, apesar de não ter idade para isso, mas tem muita experiência. Ela já desenvolveu metodologias, não é? E tem para alcançar os surdos e para formar liderança que vai trabalhar com surdos. Então, vocês podem entrar em contato com ela. Repita, por favor, o seu Insta para as pessoas entrarem em contato. Selimar, com C, Selimar.Moraes, Moraes com I. Selimar.Moraes. Pronto. É simples. Selimar.Moraes com I, né? Para não fazer igual umas pessoas que escrevem Moraes com E. Tá? Moraes com I. E aí você entra em contato com ela através do Instagram e pronto, você já pode se matricular, aproveita o cupom de desconto, não é? E vai ser maravilhoso. Gente, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, Celi, porque você está se colocando nas mãos do Senhor. Obrigada por sua parceria, obrigada por sua presença. Obrigada, querido ouvinte da Rede 316, por estar conosco aqui, não é? Aprendendo e no Educação Cristã para o Alto, nos ajudando a elevar o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Que Deus abençoe a todos e quinta-feira que vem, às 17 horas, eu te espero aqui no Educação